Ter fé significa se aproximar de Deus. E esse é mais um vídeo da série Pedras Fundamentais. Seja muito bem-vindo ao canal Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Bom, nós estamos acompanhando um estudo de Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 3. Ali vai nos ensinar sobre os 7 fundamentos que são essenciais para o nosso caminhar com Deus. Portanto, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você volte lá, assista aos vídeos anteriores para ter uma melhor compreensão de tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. Pois hoje nós estaremos estabelecendo a terceira pedra fundamental, que é fé em Deus. E o que significa ter fé em Deus? Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 6, ter fé em Deus significa se aproximar de Deus. Acompanhe a leitura comigo. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Muitas pessoas relatam ter fé, mas não sabem o que significa ter fé. E aqui o autor aos Hebreus vai dizer que é necessário ter fé para agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus, ou seja, todo aquele que tem fé, ele se aproxima de Deus. E se você é um crente um pouco mais antigo, você vai entender o que eu vou falar agora. Pois, quando nos aproximamos de Deus, Ele nos proporciona situações para que aprendamos a viver pela fé. Inclusive o termo, o justo viverá pela fé, nós encontramos em 4 versículos diferentes na palavra de Deus. Nós encontramos em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e em Hebreus capítulo 10 e versículo 38. Agora, por que tanta ênfase em o justo viverá pela fé? Aqui nós entendemos que você, que é o justo, que é justificado pelo sacrifício na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, precisa usar a sua fé como estilo de vida. Inclusive, nós encontramos em Hebreus capítulo 11 a galeria da fé. Homens e mulheres que usaram a fé como estilo de vida. Aqui também nós vamos encontrar as características de pessoas que viveram pela fé. Acompanhe a leitura do texto comigo. Hebreus 11, versículo 4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui vemos a primeira característica em Abel, um homem que não era avarento. Pessoas que têm o coração desprendido, que têm o coração sincero a Deus. Elas ofertam sem questionar, elas não ficam administrando dízimo, inclusive esse é um tema para um outro vídeo, mas quando você tem um coração desprendido, você não fica apegado com coisas materiais, porque o seu maior tesouro é o próprio Deus. Então a primeira característica que nós encontramos aqui em Hebreus 11 é: pessoas que vivem pela fé não são avarentas. Segunda característica, nós encontramos no versículo 5, que diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Queridos, Enoque, ele deu testemunho de ter agradado a Deus. E aqui nós falamos sobre a segunda característica de quem vive pela fé. São pessoas que estão preocupadas com o que Deus pensa.
Se você é uma pessoa que quer viver pela fé, você precisa entender que o seu coração precisa estar preocupado com a reputação de Deus. É verdade, Deus não precisa se preocupar com o que as pessoas falam a respeito. Mas se você é uma pessoa que vive pela fé, você sim tem que se preocupar com a reputação de Deus. Pois você, como cristão, você é o representante de Deus, você é o embaixador de Deus aqui na terra. Então, se você é uma pessoa que vive pela fé, você precisa dar bom testemunho, porque as pessoas vão olhar e vão falar: olha lá, olha o cristão lá dando bom testemunho. Então, essa é a segunda característica. Enoque era uma pessoa que estava preocupada com a reputação de Deus. Em Hebreus capítulo 11 e versículo 7, nós encontramos em Noé a terceira característica de quem quer viver pela fé, que é saber que está debaixo da proteção de Deus. Noé sabia que estava ali um eminente dilúvio e ele confiou na direção e na proteção de Deus. Então, se você é uma pessoa que vive pela fé, saiba que Deus está te protegendo. Inclusive, nós estamos passando por um momento muito delicado na saúde mundial. E essa palavra ela serve para te dizer: aguenta firme, porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para te proteger e também para cumprir todas as suas promessas. Falando em promessas, nós vemos no versículo 8 a quarta característica de pessoas que querem viver pela fé. Nós encontramos em Abraão. Abraão, ele não olhou para as circunstâncias. E se você quer viver pela fé, você não pode basear a sua fé nas circunstâncias. Entenda, Abraão ele tinha mais de 100 anos, a sua esposa tinha mais de 70 anos. E ali nós encontramos dois senhores recebendo uma promessa de que seriam pais de muitas nações. Inclusive o texto vai dizer que Abraão não olhou para o seu corpo já amortecido, mas ele creu porque ele tinha fé naquele que o prometera. Então a quarta característica de pessoas que querem viver pela fé é não olhar para as circunstâncias. Se você está passando um problema difícil na sua casa, com a sua família, se você tem passado dias difíceis na área financeira, não olhe para as circunstâncias. Creia no Deus que socorre aquele que acredita nele. E esse é o Deus da promessa. Então, se você é uma pessoa que realmente quer viver pela fé, você precisa ser uma pessoa não apegada com coisas materiais. Se você quer viver pela fé, você precisa ser uma pessoa preocupada com a reputação de Deus. Se você é uma pessoa que quer viver pela fé, saiba que você está debaixo da proteção do nosso Deus. E se você é uma pessoa que quer viver pela fé, como Abraão viveu, você precisa ser uma pessoa que não se importe com as circunstâncias. Ainda que as circunstâncias dizem não, você vai olhar para o Deus que te socorre em momentos que são difíceis. E esse foi mais um vídeo falando sobre pedras fundamentais. Nós acabamos de estabelecer a terceira pedra fundamental, que é fé em Deus. E eu fico muito feliz porque você ficou até o final do vídeo. E desde já eu já te peço, deixa o seu like. Eu sei que é muito chato pedir para você deixar o seu like, mas é muito importante para que o canal ganhe relevância e mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Então eu volto aqui dizendo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado e que Deus te abençoe muito e que você seja uma pessoa de fé.